E aí, pessoal, chegamos à partida número 9 da nossa série Top 10 partidas da história, na minha opinião. E a gente vai falar de uma partida, de um daqueles que pode ser considerado e é considerado por muitos um campeão sem coroa, ou seja, um jogador que pode ter atingido o nível de campeão mundial, mas por algum motivo não conseguiu chegar lá. Estamos falando do Akiba Rubinstein, um dos melhores jogadores do início do século passado, né, do século XX. Na primeira década daquele século, ele obteve, principalmente no final da década, 1907 a 1910, 11, grandes resultados. Porém, né, não havia um regulamento definido sobre o campeonato mundial. Na verdade, o campeão era o Lasker, né, e o campeão tinha o direito mais ou menos de escolher se ia aceitar o desafio ou não. E não era fácil, tinha que arranjar um patrocinador, o dinheiro para desafiar o campeão, e o campeão poderia decidir ou não se aceitava. Dizem, né, que o Lasker, que foi um grande campeão, aquele que ficou maior tempo no trono de campeão mundial, evitou um confronto com o Rubinstein. Ele era habilidoso em evitar assim, um duelo contra os melhores no seu auge, e o Rubinstein não teve a oportunidade de jogar pelo título. Em seguida veio a Primeira Guerra Mundial e um momento muito conturbado da história, e após a guerra o Rubinstein já não tinha o mesmo nível. Mas vamos então ver uma partida jogada ali em 1907, Lodz, 1907, Rotlev, Rubinstein, uma partida, eu considero ela brilhante, claro, por isso está nessa lista, e com uma de grande beleza. Vamos lá então. Rotlev de branca jogou um peão-dama, Rubinstein respondeu com D5, cavalo F3, E6, E3 e C5. Aqui as brancas jogaram C4, então nós temos aqui uma defesa Tarras, né? Cavalo C6, cavalo C3 e mandou cavalo F6 aqui o Rubinstein. Essa posição ela é muito popular na defesa Tarras. Aqui as brancas têm algumas opções. Elas optaram por DC5, que me parece, digamos assim, facilitar um pouco o desenvolvimento das brancas. Melhor começar com A3, com a ideia de D por C5, bispo toma e B4. Outra possibilidade também é tomar o peão em D5. As pretas, se tomarem de cavalo, a gente está na defesa semi-tarras. Se tomar de peão, a gente está na defesa tarras. Elas que vão isolar o peão. Pode jogar bispo E2 ou até mesmo bispo E5. É outra partida. Porém, o Rotlev jogou D por C5. Bispo toma C5. Jogou Rubinstein e A3 com a ideia de B4. Aqui jogou A6 o Rubinstein. É um lance que também prepara a ideia de DC4 e B5. Depois de B4, as pretas poderiam jogar bispo A7. Seria uma resposta lógica, mas bispo D6 também é um lance interessante aqui, né? O Rubinstein deixando o bispo ativo nessa diagonal. Aqui as brancas jogaram bispo B2. Reparem que não dá para capturar o peão agora, né? Que perde material. Isso aqui é um blunder. Cavalo toma, esse dama toma. Bispo toma B4, cheque. Descoberto, pega a dama. Portanto, as brancas jogaram bispo B2. Roque. E aqui o Rotlev começou a não jogar muito bem, digamos assim. Dama D2 não é um lance terrível, mas também não é um lance muito de acordo com a posição. Aqui ele poderia isolar o peão das brancas, das pretas, com C por D5, ia por D5. Claro, agora não tomar aqui, que a gente já viu que perde. Seguir o desenvolvimento com bispo E2 e roque, e depois tentar explorar o peão isolado. Mas, claro, é uma partida bem diferente
pela frente. Depois do roque, dama D2. Aqui o Rubinstein jogou um interessante sacrifício de peão, dama E7. Reparem que agora ele tira a dama daqui, não vai ter mais o descoberto, e ele pode vir com a torre para D8. Se ele quisesse evitar sacrificar o peão, ele poderia seguir com a ideia de peão toma, bispo toma, aqui B5, ou dama E7 com a ideia de torre D8. Porém, dama E7 é um lance bastante interessante. E aqui o Rotlev jogou bispo D3 e é ruim. Esse lance perde um tempo, que vai ser muito importante aqui para as pretas. Aqui ele deveria ter aceitado o sacrifício, né? Depois de peão toma, cavalo toma D5, dama toma D5. Aqui um lance legal é torre D8, ameaçando o descoberto com a dama volta para B3, não, por exemplo, dama H5, que bispo toma, cheque, peão toma, dama toma, está ganhando, né? Mas, por exemplo, depois de dama B3, as pretas podem jogar lances como A5, cavalo E5, bispo E6, bispo G4, com uma forte iniciativa pelo peão. Outra possibilidade também é, depois de tomar em D5, até mesmo jogar cavalo por B4, que se peão toma, bispo toma, cheque, o rei vai ter que vir para E2, se cavalo D2, torre D8 ganha, e depois de rei E2, por exemplo, bispo D7, com a ideia de bispo B5, tem bastante ataque aqui para as pretas. Mas não é nada decisivo, isso aqui levaria a complicações difíceis de avaliar, né? Tá. Porém, dama E7, bispo D3, agora as pretas tomam em C4, bispo toma, elas ganham outro tempo no bispo, com B5, bispo D3, torre D8, colocando aqui a dama, a torre na linha da dama E2, jogou Rotlev, bispo B7 e roque. As pretas completaram, digamos assim, o desenvolvimento, e reparem que a posição é totalmente simétrica, apenas com o fato da torre das pretas estar aqui e ainda ser a vez delas, ou seja, elas ganharam pelo menos 3 tempos aí nessa abertura, já que as brancas começam, né? A torre já está em D8 e ainda é a vez delas. Então, a abertura foi um sucesso aqui para as pretas. É que o Rubinstein vai começar um jogo de ataque, de iniciativa aqui na ala do rei, brilhante. Jogo cavalo E5, um lance que abre a diagonal e remove o principal defensor do rei. Cavalo toma, bispo toma. Agora tem que ficar de olho em ameaças como dama C7 para ameaçar o peão de H2 e o cavalo em C3, lances como torre A C8 simplesmente. Posição bem promissora aqui das pretas. O Rotlev jogou F4 para desalojar o bispo, porém ele debilita muito essa grande diagonal. Um lance menos comprometedor seria a torre de FD1. Agora, se dama C7, ele poderia tentar sacrificar o peão de H2 com torre de AC1. Se bispo toma H2, cheque, rei H1. E agora, como está ameaçando um descoberto com cavalo dama B8, embora o peão a mais seja digamos assim, uma realidade aqui. Embora as brancas tenham uma continuação interessante, que é bispo toma H7, e se rei toma H7, toma em D8, toma em D8, dama toma, e agora pega o bispo, recuperando o peão. Esse aqui acaba recuperando o peão, né? Porém, daria para tomar de cavalo, torre toma, dama toma, rei toma H2 e a passagem de dama aqui para o ataque. E agora do cavalo, a iniciativa ainda parece perigosa aqui, né? A iniciativa das pretas na ala do rei com tantas peças, mas isso aqui não é mais, digamos assim, jogável para as brancas do que
continuação da partida. F4 debilita muito ali. O Rubinstein voltou o bispo para C7. Também o outro problema do F4 é que debilita essa diagonal e o peão de E3. E aqui E4 compromete essa diagonal, mas já não é fácil a posição. Compromete essa diagonal, né? Mas já não é fácil a posição das brancas. Torre de AC8 colocou a última peça em jogo, o Rotlev. E agora veio E5. Esse lance já já perdedor, né? Muito arriscado, assim, ainda abre ainda mais, escancar essa diagonal, essa aqui também. Mas se não tivesse sido jogado assim, também não haveria a combinação brilhante que vai se seguir. Era melhor jogar um lance como torre de AD1, bispo B6 cheque, rei H1, bispo D4, atacando o cavalo, por exemplo, torre C1, um lance como E5, estabilizando o bispo aqui, F5, torre D7 com a ideia de dobrar na coluna C, e a vantagem das pretas é incontestável, mas a partida segue. Nada tão grave repentinamente vai acontecer aqui na posição das brancas. Porém, depois de G5, aqui começa uma sequência de lances brilhantes e muito precisos por parte do Rubinstein. Ele dá um cheque em B6, rei H1, e agora ele tira o cavalo atacado para G4. Bom, esse lance já cria ameaças terríveis, como dama H4 e mate. Reparem, né, esses bispos apontam terrivelmente ali para lá do rei, das brancas, né, para o rei. Se tomar o cavalo, torre toma D3 é decisivo. Tem a ameaça de torre D2 que ataca o bispo de B2 e o peão de G2. Ameaça tomar duas vezes em C3, ganhando duas peças pela torre. Portanto, após cavalo G4, o Rotlev optou por bloquear a grande diagonal com esse bispo. Veio dama H4 aqui do Rubinstein. Outra ideia que ele tinha aqui é cavalo toma H2, porque se rei toma, dama H4 é checkmate. Então isso aqui já ganharia um peão e seguiria com ataque, né? Se tomar lá em B7, toma em F1 e ameaça dama H4 mate também. Isso aqui venceria para as pretas. Porém, dama H4 também é muito forte, ameaçando mate em 1. G3 foi o lance aqui do Rotlev, defendendo com a dama. Ele poderia jogar H3, mas aí viria torre toma C3. Se bispo toma C3, bispo toma E4. E agora, se tomar o bispo de dama, mate em 3. Quem quiser parar para tentar achar o mate, está convidado a isso, né? Quem quiser pausar o vídeo. Bom, dama G3, ameaça mate em H2. Se tomar o cavalo, a dama volta. E é mate, porque o bispo tira a casa G1. O único jeito aqui de retardar o mate um lance seria dar a dama aqui, claro. Só atrasa um lance o checkmate, por isso que é mate em 3. Então, depois de bispo toma E4, teria que jogar... Perdão, depois de bispo toma E4, teria que jogar dama por G4. Mas aqui se pode trocar as damas. E torre D3 com uma dupla ameaça. Ameaça a torre por C3, fica 2 bispos pela torre, vantagem decisiva, e ameaça a torre H3 mate. Peão de G2 está cravado e o outro bispo tira a casa G1. Rei H2, torre toma C3, isso aqui está ganho para as pretas. Portanto, o Rotlev optou por G3. E agora vem a combinação brilhante, estupenda, maravilhosa do Rubinstein. A dama está atacada ali, mas ele jogou torre toma C3. Um lance brilhante. G toma H4, tomou a dama aqui o Rotlev. Se tomasse
o bispo em C3, agora bispo toma E4, cheque, dama toma E4, dama toma H2 é mate. Portanto, aqui, se tomar o bispo de B7, torre toma G3, também com ataque decisivo aqui. Ameaça cavalo toma H2 e torre H3, ou torre H3 direto. Portanto, o crítico é tomar em H4 a dama. E agora outra bomba, né? Já está com a dama menos aqui, está com a torre atacada, o bispo de B7 atacado, o cavalo atacado. Não bastando isso, o Rubinstein colocou a outra torre sob ataque com torre D2. Lance absolutamente brilhante. Se tivesse mais exclamações, acho que a gente tinha que colocar, né? Mas só tem duas, né? Na linguagem, né, enxadrística de lance brilhante. Você ataca a dama aqui e não tem defesa, simplesmente. O Rotlev tomou a torre de D2. Vamos ver o que acontece se tomar as outras peças. Tomar a torre de C3, bispo toma E4, cheque. Dama toma E4, torre toma H2, cheque mate. Todas as peças participam. O bispo tira a casa G1 do rei. Se tomar... Bom, tomar o bispo de B7, obviamente, torre toma E2 ganha. Não tem defesa para torre toma H2. Não tem uma boa defesa, né? Se voltar o bispo aqui, dá para tomar o bispo em B2, mas torre H3 é um rápido mate. Se tomar é mate, se não está vindo torre toma H2. Portanto, o Rotlev foi tomar a torre de D2. Agora bispo toma E4, cheque. A única maneira de se defender do mate é dama G2. E aqui quem quiser tentar achar o mate mais rápido para os pretos, mate em 4. O Rubinstein achou. E é torre H3, lance brilhante, não toma a dama está cravada, né, pelo bispo. E a ameaça de torre toma H2 é imparável. Agora é mate em 3 imparável, não há defesa. A única maneira de retardar seria ir dando as peças aqui. Bispo toma, torre F2, bispo toma F2, dama toma E4, torre toma H2, mate. Então, depois de torre H3, o Rotlev abandonou. E nós tivemos uma partida absolutamente brilhante do Rubinstein, que resistiu ao teste dos computadores, né? O seu jogo, né? Teve uma precisão, a precisão das brancas foi 77%, contra 97,7% do Rubinstein e muitas exclamações aí no jogo para o grande Akiba. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Essa é a partida número 9 da nossa série de maiores partidas da história, segundo a minha opinião. Se você discorda ou concorda com essa partida, comente aí, deixe seu comentário, né, no vídeo. E também coloque suas sugestões. E fique ligado aí nos nossos vídeos no canal. Valeu e até a próxima.